Segunda Reis, capítulo 4. O tema dessa palavra é voltando ao lugar da esperança. E Deus falou muito comigo algumas semanas atrás sobre esse texto. Eu queria compartilhar um pouco com vocês. Nós vamos ler do versículo 8 ao 37. Segunda Reis 4, do versículo 8 ao 37. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem de Deus sempre vem aqui e é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou ao seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Olha para mim aqui, eu vou continuar lendo o texto. Olha que interessante isso aqui. A mulher, com coração lindo, com coração querendo ajudar um homem de Deus, ela resolveu, sem ninguém pedir para ela, abençoar aquele homem de Deus. Aquele homem de Deus, ele representava o próprio Deus ali, porque era um grande profeta. Eliseu, ele era discípulo de Elias, um dos maiores profetas que já houve na história. E ela, de coração aberto, ela quis abençoar aquele homem de Deus. O coração dele se encheu e ele quis retribuir a fidelidade daquela mulher. A gente vai continuar lendo, mas você vai ver que lá na frente ela vai passar por uma situação difícil. Mas aqui já tem um ensinamento lindo para as nossas vidas. Quando você é fiel ao Senhor, o Senhor te abençoa. Quando você resolve ser fiel a Deus, quando você resolve investir os seus recursos em Deus, Deus, de alguma forma, Ele faz prosperar o seu caminho. Isso volta para você. Você vai ver, vamos continuar. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi o que se pode fazer por ela. Ele insistia, ele queria fazer algo para ela. Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Outra versão fala assim: não me traga falsas esperanças, não me iludas com essa palavra. Provavelmente aqui ela já tinha passado por momentos de pedir isso para Deus, porque o marido dela já era idoso e com certeza ela já havia feito esse tipo de pedido para Deus. E chegou um profeta e falou: ó, ano que vem você vai ter um filho nos seus braços. E o coração dela com certeza se consternou com aquilo. Ela falou: você não está mentindo para mim não, né? Acho que na nova tradução da linguagem de hoje fala assim: não mintas para mim. Tem alguém com essa versão que fala: não mintas para mim? Pronto, esse é o contexto. Mas como Eliseu, versículo 17, mas como Eliseu dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu, e certo dia foi se encontrar com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leva-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à sua mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Agora começa o trem a ficar bom. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que você vai hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, não pare. Repita comigo: não pare. Não pare quando eu mandar. Só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ela falou a verdade aqui, gente? Não.
Já já a gente vai falar sobre isso. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Olha aqui as falsas esperanças. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se ficares, eu não irei. Então Eliseu foi junto com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu, ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto ele se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Até aqui eu queria ler com vocês. Você pode fechar seus olhos? Eu quero fazer mais uma oração. Senhor Deus, Deus de paz, o Senhor possa falar conosco nessa noite. Usa-me nessa noite para falar aos teus filhos. Que seja somente o Senhor falando aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, o tema dessa palavra é voltando ao lugar da esperança. E aqui é interessante. O que eu quero trabalhar com vocês? Isso precisa ficar muito claro, porque senão a gente não vai chegar onde eu quero. O que a gente faz, o que fazer quando há frustração nas nossas vidas? O que fazer quando você se esfriou espiritualmente? Talvez, há um tempo atrás, você era um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus, você tinha aquele fogo no seu coração, mas por algum momento foi se esfriando, isso foi acabando. O que fazer quando os nossos sonhos eles se acabam ou eles morreram? O que fazer quando seu casamento não está bem? O que fazer quando você não tem ânimo para viver? Para onde correr quando a casa cair, como dizem por aí? Quando o emprego faltar? Essa palavra é para aquelas pessoas que porventura estejam desanimados, porventura tenham se desviado da rota. E esses princípios que eu vou falar, eles servem para tudo na sua vida. Para você se animar de novo, para você voltar à essência, para você voltar ao lugar da esperança. Deixa eu falar um negócio para você. É uma tendência natural do ser humano voltar àquilo que dá prazer para ele. Como assim? Uma pessoa, quando ela é viciada em um determinado vício, se ela tiver uma decepção na vida, se ela tiver algum tipo de frustração, ela tem a tendência de ir para o vício dela, para tentar suprir aquela necessidade, aquela frustração. É assim que funciona nas nossas vidas. Uma pessoa que talvez tenha problema com comida, a pessoa se frustra, tem uma desilusão amorosa, acontece alguma coisa, ela vai descontar no lugar onde ela tem prazer. Daí a importância de nós buscarmos prazer na presença de Deus. Daí a importância de você fazer do Senhor e do seu quarto de oração e dos seus momentos com Deus o momento mais prazeroso da sua vida, porque se algum dia alguma coisa de ruim acontecer, é para lá que você vai voltar. Você vai correr para os braços do Senhor. Essa casa, esta igreja, o seu momento com Deus precisa ser o melhor momento da sua vida. O seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra precisa ser o lugar que te dá prazer, porque na vida, a vida é cheia, é feita de altos e baixos. Não tem jeito, não tem um que esteja aqui que não tenha tido altos e baixos. Só que nos momentos de baixa, quando você sentir a necessidade de um prazer, você vai voltar para onde? Você vai voltar para os braços do Senhor. E aquela mulher foi exatamente o que ela fez. Ela falou: ó, não me dá falsa esperança não, pelo amor de Deus. E aquele menino, com certeza, era tudo que ela queria. Era tudo. Era a resposta da oração dela. E quando deu errado, quando ela ficou sabendo que o menino morreu, para onde ela correu? Ela correu para os braços do Senhor. Ela correu para o lugar onde ela teve esperança.
nós precisamos voltar para Deus dia após dia. Dia após dia. Quem fala que vida cristã é fácil de viver, está mentindo. Está mentindo. É muito difícil. Nós temos altos e baixos. Tem dia que não vai ter vontade de ler a Bíblia. Sabia disso? Tem dia que você não vai ter vontade de orar e às vezes nem vir à igreja. Mas deixa eu te falar, você não pode parar. Você tem que continuar. Por quê? Porque aqui você precisa encontrar o prazer. Eu sou muito grato a essa igreja. Não sei se você conhece a minha história, mas eu sou dessa igreja há 30 a igreja tem 33 anos, eu estou há 32 anos aqui. Cheguei menino aqui, menininho mesmo, baixinho. Baixinho de verdade. Apesar de que eu já era, enfim, já era meio grande. E aqui, gente, nesse lugar, eu encontrei prazer, eu encontrei deleite no Senhor. Desde muito menino, minha casa, eu e meus irmãos, a gente vem, tocávamos, éramos do louvor, meu irmão até hoje é líder do louvor. E aqui eu encontrei, sabe, sabe quando aquece o coração? Foi nesse lugar que eu encontrei. E toda vez que de alguma forma eu fico triste ou algo de ruim aconteça, é aqui que meu coração se esquenta de novo. É aqui onde eu saio fortalecido para continuar, seguir firme. Então nós precisamos, e isso aqui representa Deus na minha vida. Eu não estou falando da instituição Núcleo da Fé, nem da vida dos nossos pastores, que são bênçãos sim, mas eu estou falando de Deus. Você precisa achar esperança em Deus. Você consegue falar isso para a pessoa que está perto de você? Ache esperança em Deus. Fale isso para ela. Olha que interessante, há um tempo atrás, eu ainda nem entrei nos meus pontos, mas estou de olho aqui no meu horário. Há um tempo atrás eu preguei, o tema da palavra eu acho que era machado afiado, eu não lembro exatamente o tema. E eu peguei um texto do próprio Eliseu. Vamos ler esse texto, está lá em 2 Reis capítulo 6, vocês vão entender o que eu estou falando. Duas folhas aí para frente, talvez. Aqui é o seguinte, Eliseu estava com seus discípulos e eles foram cortar algumas árvores para fazer uma casa para eles. E aí aconteceu esse fato aqui. 2 Reis 6, versículo 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: "Ah, meu senhor, era emprestado o machado." O homem de Deus, Eliseu, perguntou: "Onde caiu?" Presta atenção nisso. Ele foi lá e perguntou: "Onde caiu?" Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: "Pegue-o." O homem de Deus esticou o braço e o pegou. Esse texto, aparentemente, você olha esse capítulo inteiro, ele está lá jogado, uma coisa nada a ver, um milagre meio sem sentido, mas Deus falou comigo muito nesse texto há um tempo atrás. Principalmente para as pessoas desanimadas, principalmente para as pessoas que se desviaram. Esse milagre aconteceu por um motivo. Deus mostrar para a gente que a gente precisa voltar ao lugar do erro para Deus conseguir consertar certas coisas na nossa vida. Quando ele chegou para Eliseu e falou: o machado era emprestado, a ponta do machado caiu. Eliseu chegou para ele e falou: "Onde caiu? Me mostra aonde foi que caiu. E lá, naquele lugar, eu vou operar o milagre." Não foi em qualquer lugar, foi naquele lugar. Muitas vezes na nossa vida cristã, a gente vai deixando alguns princípios de lado. A gente vai deixando de lado coisas que nós acreditávamos. Eu conheço várias pessoas que eram homens e mulheres de Deus, hoje estão perdidos. Os filhos estão nas drogas, nada dando certo, nada dando certo. E sabe o que Deus mandou falar para o povo de Deus? Volte ao lugar do erro. Volte ao lugar onde o machado caiu e lá ele vai operar o milagre. É lá onde ele vai operar o milagre. Não foi em qualquer lugar que flutuou o machado, foi onde caiu. Então Deus está falando para você hoje: me mostra onde foi que você errou. Volte lá atrás e conserte os seus caminhos. Os princípios que muitos abriram mão, pegue-os de novo, porque Deus quer operar um milagre na sua vida, mas precisa consertar primeiro ali, naquele ponto. Muitas pessoas estão se esfriando espiritualmente, por quê? Porque lá atrás deixaram a ponta do machado cair e não voltaram lá para recuperar. Eles querem recuperar em outros lugares, mas não vai acontecer. Você precisa voltar ao lugar do erro. Você precisa voltar ao lugar onde tudo aconteceu e consertar o caminho. Deus tem um milagre no final da sua jornada. Deus tem um milagre para você no final da sua jornada. Voltando à mulher sunamita, ela fez tudo aquilo, ela foi focada, e eu quero trazer alguns princípios aqui que a gente pode aprender com ela nesse processo
de conserto, nesse processo de voltar à essência, nesse processo de restauração que todo mundo precisa, no processo de você correr atrás das suas coisas, materialmente falando, nesse processo de conseguir o milagre de Deus. Primeiro ponto, ela não parou. Repita comigo, ela não parou. Gente, olha o versículo 24. Essa mulher aqui, ela é demais, olha o que ela falou. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Não pare em nenhum lugar. No mundo, na vida, na sociedade, as pessoas vão querer te dar distrações. As pessoas vão querer que vão querer te desanimar. E a palavra que Deus está colocando no meu coração é não pare. Não pare, corra atrás do Senhor. Corra atrás das suas coisas, corra atrás dos seus objetivos. As pessoas vão querer te parar, mas deixa eu te falar, é no processo que você vai aprendendo. Se você parar, você vai parar no meio da tempestade. Hoje, por coincidência, almoçando com o pastor, ele me contou que ele estava indo para Anápolis e deu uma tempestade de granizo, né? Muita chuva, ao ponto que ele não estava conseguindo enxergar muito bem. E algumas pessoas começaram a parar no acostamento. Foram parando. E ele olhou assim, estava meio difícil, ele ajustou a velocidade, ligou o pisca-alerta, aumentou a velocidade do limpador de para-brisa e ele continuou andando. E passou ali uns 5, 10 minutos, abriu um sol, uma coisa mais linda. E ele falando isso para mim, eu pensando na palavra de novo, falei, é isso. Se ele tivesse parado, talvez ele tivesse até agora lá na tempestade. A gente não sabe dizer se aquela tempestade ia passar, mas porque ele continuou andando, ele saiu da tempestade. Isso fala muito conosco, fala muito com a sua vida. Talvez você esteja no meio de um turbilhão de coisas, você não consegue enxergar nada, e a sua tendência vai ser parar, porque as pessoas vão falar para você parar, porque você vai ver pessoas parando, as pessoas vão falar, é mais prudente parar, mas Deus está te guiando, Ele vai falar, continua firme, porque no final daquela curva, eu vou trazer um sol sobre a sua vida, e o milagre virá. Então não pare, a igreja não parou, nesse tipo de pandemia. Muitas pessoas falaram, Deus mandou essa praga, não sei o quê. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus tenha mandado a praga. Mas eu acredito num versículo que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a Bíblia fala que todas as coisas cooperam, até o mal, até algo trazido, não por Deus, pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que algumas pessoas se perderam, mas nós sabemos que muitas pessoas se reinventaram. As igrejas começaram a crescer. Gente, o pastor estava falando comigo, o tanto de igreja que começou a fazer live. Eu já vi até um estudo nesse sentido. Tinha igreja que nunca fez live na vida, nunca fez uma transmissão no Facebook, no YouTube, nunca tinha feito. Começaram a fazer. E sabe o que aconteceu? Mais pessoas foram alcançadas. Eu já falei aqui, o nosso canal do YouTube aqui, você que está assistindo de casa, nós tivemos um aumento de mais de 1.500 inscritos no período da pandemia. É uma igreja dessa lotada, cheia. Sabe o que aconteceu? Nós não paramos, era live toda semana, todo dia. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que Deus está nos guiando. Nós acreditamos que, apesar das nuvens escuras, acima o sol continua brilhando. E a igreja não parou. E a Anne estava falando sobre isso sexta-feira. Nós percebemos o tanto que nós amamos, o tanto que nós amávamos a igreja, nós amávamos vocês. Quando nós fizemos o primeiro culto lá, drive-in, e no final, a gente fez aquele, não sei quantos estavam ali, nós fizemos um corredor dos pastores e o pessoal passando. Gente, as pessoas passavam chorando, falando assim, cara, obrigado, eu estou feliz de estar de volta. Nós nos debruçamos no chão, nós ajoelhamos por pessoas que a gente às vezes nem falava. Quantos irmãos da igreja, o próprio Mota, o próprio Haroldo, pessoas que você não conhecia, vocês oraram, nós nos ajoelhamos e oramos, sabe por quê? Porque nós cremos que Deus tem o controle de todas as coisas, e nós não vamos parar, a igreja não vai parar, a igreja é vitoriosa, e quando eu falo igreja, eu não estou falando da instituição, eu estou falando de você, siga firme, e ao final, o milagre virá. Não pare, não pare. Não pare, fala para quem está do seu lado, não pare. Essa mulher, ela não respondeu a distrações. Lembra que eu falei para vocês, quando nós estávamos lendo o texto, eu falei, eu vou falar sobre isso. Chegou o discípulo de Eliseu e ele falou, o que aconteceu? Ela falou, nada. Por quê? Porque ela sabia que aquele cara não podia fazer nada por ela. Ela sabia o que ela queria, ela tinha foco. E ela ia para quem deu o milagre.
Muitas vezes nós temos perdido tempo com distrações, com pessoas que não acrescentam nada nas nossas vidas, amizades que não acrescentam nada na sua vida, livros que não acrescentam nada na sua vida, doutrinas que não acrescentam nada na sua vida. Deixa eu te falar, estabeleça o seu foco em Jesus Cristo e siga reto. Não deixe que ninguém venha tirar o seu foco de Cristo, não deixe que distrações venham te tirar. As pessoas focadas, elas não ficam olhando distrações. Está aqui o Marcelão que corre. Várias pessoas, o Marcelo é um desses, quando ele está correndo, ele está focado. Eu já participei de corridas que ele participou, ele passa e fala, Marcelo, vai lá. Ele nem olha, ele continua. E não é porque ele é mal educado, que é um cara gente boa, é porque ele está focado. Vocês entendem? No texto que nós estávamos lendo, quando Eliseu fala, Geazi, vai lá na minha frente, ele fala bem assim, não, se alguém te cumprimentar, não cumprimente. Não pare, porque você tem um objetivo, você tem algo a cumprir, você tem algo a fazer, então faça direito. Você quer restabelecer a sua conexão com Deus? Você quer brilhar de novo com Cristo? Então faça direito, não pare, não deixe que ninguém venha e te traga distrações. Um colega nosso, um processo de conversão, ele era muito de balada, os colegas, os amizades eram muito de balada, e quando ele se converteu de verdade. E o que acontecia quando ele se converteu? Os amigos iam para a casa dele chamar ele para ir para os lugares, para beber, para fazer o que ele não queria fazer. Sabe o que ele fez? Ele se livrou daquelas distrações. Quando dava sexta-feira, sábado, que é quando o pessoal ia, ele vinha para a igreja. E às vezes não estava tendo nada aqui na igreja, só tinha o vigia, ele ficava aqui conversando com o vigia. Às vezes tinha a reunião de oração do louvor, que era sexta-feira à noite, ele nem era do louvor, mas ele ficava aqui, sabe por quê? Porque ele não queria distrações no meio do caminho, ele estava voltando para a essência, ele estava voltando para o lugar da esperança, e ele estava focado. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não foca, a gente vai olhando para os cantos, a gente vai meio que perdido. Olhe para Jesus Cristo, volte para o lugar da esperança, e Deus vai te abençoar. O milagre está no fim do caminho. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Cristo? Segundo princípio, ela utilizou dos seus recursos, ela utilizou os recursos que ela tinha. Veja o versículo 22. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Cara, isso aqui fala muito comigo. Porque ela precisou de pessoas no processo de restauração. Você, no processo de restaurar suas finanças, no processo de restaurar o seu casamento, no processo de voltar a ter intimidade com Deus, no processo de fazer qualquer coisa da sua vida, você vai precisar de recursos, você vai precisar de pessoas ao seu redor. Não caminhe sozinho. Não fique sozinho. As pessoas estão aí para nos abençoar. E sabe o que eu percebi? Todas as pessoas, aqui eu vou falar no ramo das finanças, ok? Todas as pessoas que são ricas, que têm muito patrimônio, se você ouvir a história dela, você vai ver que em algum momento Deus usou um anjo para abençoar aquela pessoa. Deus usou uma pessoa para abrir as portas para ela de alguma forma. Aqui, há um tempo atrás, nós tivemos aqui o trato feito. Inclusive, nós vamos voltar, viu, abrindo parênteses aqui, com a reunião com os empresários. Já marca na sua agenda aí, dia 18 de novembro, nós estaremos aqui conosco com o presidente de um banco. Ele vai estar falando, um homem cristão, cheio de Deus, ele vai estar falando aqui para os empresários. 18 de novembro, anota essa data, dá uma quarta-feira, ok? Voltando, Beto Pinheiro, ele falou, Beto Pinheiro é um dos sócios do Coco Bambu, esse Coco Bambu aqui do Lago Sul. E ele, cara, ele era um menino, lá em Fortaleza, num banco, trabalhava num banco, e ele trabalhava bem. Ele era um cara diligente, ele trabalhava muito bem. E o dono do Coco Bambu, lá em Fortaleza, chegou para ele, viu aquele menino, viu que ele era diferenciado, ele falou o seguinte, eu quero te abençoar. Resumindo a história, eu quero abrir uma unidade em Brasília e eu vou te dar a sociedade. Ele, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar a sociedade. Não, não precisa não, você vai entrar com serviço lá, porque eu não consigo ir para lá. Você entra com serviço e eu vou te dar a sociedade. Deu. É uma das unidades que mais rende dinheiro aqui, é a do Lago Sul. Hoje o Coco Bambu está em Miami, está em um monte de lugar. Um anjo apareceu na vida dele e abençoou. Você precisa de pessoas na sua caminhada. Se isolar não é o caminho. E por isso, por que eu estou falando isso aqui? Nós precisamos, como cristãos, nos conectar. Aqui na igreja nós temos ministérios, você pode se conectar. Tem as células de casais. Ligue durante a semana no escritório da igreja e fale, eu quero me conectar. O que eu posso fazer? Eu preciso de pessoas.
Para tudo nós precisamos de pessoas. O pastor Ibe já contou a história aqui. Nós construímos isso aqui. O Noroeste está sendo construído por conta de vocês, por conta de pessoas. Há um tempo atrás ele contou uma história de uma se eu errar na história, você me corrige, pastor. Uma membro daqui da igreja, uma mulher, ela namorava um rapaz rico. E numa dessas campanhas que nós fizemos várias campanhas para construir, campanha do piso, campanha da poltrona, enfim, tudo. E aí ele falou assim, pastor, pode deixar que eu vou abençoar a igreja aí. Eu vou emprestar, eu tenho um dinheiro guardado, vou emprestar para a igreja e vou cobrar os juros aqui só da caderneta de poupança, vocês me pagam aí, não tem problema. E para a gente foi muito bom aquilo, por quê? Porque o juro da caderneta de poupança é tranquilo, beleza, a gente estava sem recurso. E aí, dessa forma foi feito, a igreja pegou o dinheiro emprestado e sabe o que aconteceu? A menina terminou o namoro, sem falar com a gente. Terminou o namoro, sem falar com o pastor Ibe, porque se tivesse falado com o pastor Ibe, eu ia falar assim, não, isso aí acontece, essas briguinhas assim, esse negócio assim, não é assim, vai acabar assim do nada, né? Mas ela não falou com a gente, acabou o namoro. Na outra semana, o pastor recebe a ligação, o homem falando, eu quero meu dinheiro de volta. E aí, como é que faz para Jesus amado? Eu sei que, no final das contas, Deus levantou outro homem, não sei se namorava com outra menina também da igreja, olha só como é que são as coisas. Uma outra menina resolveu namorar com outro cara rico. E esse cara rico chegou e falou, pastor, eu vou abençoar. O pastor já ficou meio assim, né? Mas vocês estão bem assim, o namoro de vocês? Tá forte, tá? Tá tudo certo? Falou, não, tá bem, estamos apaixonados. Ah, então tá bom, pode ajudar. E aí ele falou, só que é o seguinte, eu vou emprestar, mas você não precisa pagar juros não. Foi isso? Não precisa não, eu vou emprestar para você, Deus vai abençoar vocês aí, vocês me pagam quanto puder, quando der certo. E o que aconteceu? Não terminou essa, não é verdade? Deus abençoou e deu tudo certo. Nem sei se casaram, mas enfim, a igreja pagou de volta, né? Deu tudo certo. O que eu quero dizer? Para alcançar os nossos objetivos, para estar aqui, para comprar esse microfone, para você estar sentado nessa cadeira confortável, neste lugar confortável, nós precisamos de pessoas. Nós estamos abrindo uma igreja lá no Noroeste, entrando. Quantas lutas nós temos vivido lá? É porque o pastor não conta aqui de púlpito, mas nós temos vivido lutas grandes ali naquele lugar. E quando nós vivemos lutas, nosso coração se alegra, porque a gente sabe que é exatamente no meio das lutas que Deus vai nos abençoar. E sabe o que a gente está acontecendo? O que está acontecendo conosco? Nós estamos caminhando. A igreja não está parando. E estamos usando os recursos que nós temos. São vocês. Você precisa de gente ao seu lado. Você precisa de alguém que vá botar a mão no seu ombro e falar, bora, eu vou contigo. Vamos caminhar junto. Você precisa de pessoas na sua célula. Você precisa participar de uma célula, de um pequeno núcleo, de um ministério, que essas pessoas, elas vão te ajudar. Então, conecte-se. Seja conectado em nome de Jesus Cristo. Amém? Terceiro princípio. Ela foi insistente. Repita comigo, insistência. Olha o que diz o versículo 30. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor, e por tua vida que se ficares, eu não irei. Aqui, não sei se vocês lembram dessa parte do texto, foi a parte que o Eliseu chegou assim, ele falou assim, ó, meu servo vai, meu discípulo vai, eu não vou. Quando você chegar lá, você pega meu cajado, você coloca na fronte do menino e ele vai ressuscitar, vai dar tudo certo. Ela falou, eu vim até aqui, fiz tudo isso para voltar com, nada contra esse menino, mas para voltar com ele, com essa distração, não. Eu quero é você que é o homem de Deus. E ela não abriu mão. Quantas vezes nós abrimos mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das coisas que Deus colocou no seu coração há vários anos atrás, a gente no meio do caminho, na primeira oportunidade, na primeira distração, a gente deixa de ser insistente e a gente abre mão dos nossos sonhos. Hoje é dia de restaurar sonhos aqui neste lugar. Eu vou repetir, hoje é dia de restaurar sonhos aqui neste lugar. Enquanto eu falo, o Senhor vai trazer à sua memória coisas que você pensou em fazer, projetos que você pensou em fazer, ministérios que você pensou em participar. Deus vai trazer à sua memória. Nós vamos orar e nós vamos restaurar isso em nome de Jesus Cristo. Nós temos outros exemplos na Bíblia de pessoas que não arredaram o pé, foram insistentes. Jacó, quem lembra de Jacó quando ele estava lutando com o anjo? E ele falou bem assim, está lá no, acho que eu coloquei esse texto aí, Gênesis 32, versículo 26. Aqui só para vocês entenderem, Jacó estava lá lutando com o anjo,
aquele anjo que estava representando Deus naquele lugar, estava representando uma virada de mente ali na vida de Jacó. Quem participou do encontro com Deus sabe do que eu estou falando de Peniel aqui. E aí Jacó fala bem assim: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. O anjo falou assim: é o seguinte, a gente lutou a noite toda aqui, eu tenho que partir. Ele falou: peraí, eu vim até aqui, eu lutei, e você não vai me abençoar? Outra que fez isso, que foi insistente, Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz bem assim, só antes de eu falar o versículo, o contexto, Ruth, com a sua, me fugiu a palavra, o que é minha sogra, exatamente, com a sua sogra Noemi, os maridos tinham morrido, só estavam as mulheres lá. Noemi chegou e falou bem assim: pode ir, vai embora, comigo não vai dar certo não, arruma outro marido, segue com a sua vida. E ela, uma estrangeira, Ruth, uma estrangeira, ela falou bem assim, e agora eu vou ler: não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Eram 2 noras, uma se foi, Ruth ficou, e Deus abençoou a vida de Ruth. Por quê? Porque ela foi insistente. Você precisa de insistência na sua vida, no processo de voltar-se para Deus, no processo de procurar as coisas dessa terra, muitas vezes de um sonho, um projeto, um concurso público, a sua empresa, eu não sei o que é, eu não sei, um ministério, eu não sei. O que Deus está falando para eu falar para você é: insista. Não se distraia no meio do caminho. Não se distraia no meu caminho, insista. As pessoas vão se levantar para falar que você não é capaz. As pessoas vão se levantar para mostrar para você que as outras pessoas estão parando, que nada está dando certo, que a pandemia está aí, que empregos estão escassos. Tudo vai te mostrar isso. Mas o que Deus falou no meu coração de forma clara: fala para o meu povo, para que ele insista, para que continue. E Deus vai te abençoar no final desse caminho. E aí sabe o que aconteceu? A vida da sunamita, nós já lemos. Teve lá, Eliseu chegou, o menino não, no primeiro momento, não reagia. Ele fechou a porta. E isso fala muito para a gente. Cada frase desse texto fala comigo. A porta estava fechada. A mulher, a sunamita, estava do lado de fora. Algumas vezes a gente ora, a gente faz o caminho certo, a gente vai com insistência, a gente faz tudo certo, mas a porta continua fechada. Talvez você esteja nesse caminho. Estou fazendo tudo certo. Eu voltei, eu fui atrás, eu fui insistente, mas a porta continua fechada. Deixa eu te falar, no momento certo ela vai abrir e você vai pegar o seu filho. No momento certo ela vai abrir e você vai pegar o seu milagre. Às vezes as portas estão fechadas nas nossas vidas, isso não quer dizer que Deus não está agindo do lado de dentro. Muitas vezes a porta está fechada para a sua vida, isso não quer dizer que Deus não está agindo do lado de dentro. Para ela talvez é só uma porta fechada, e ela talvez em algum momento tenha pensado: não vai dar certo, está demorando muito, essa porta não vai se abrir. E quando abriu, ela pegou o menino nos braços. Talvez para você o que haja é porta fechada, mas o que Deus está mandando eu te falar hoje é que essa porta vai se abrir e você vai pegar o seu menino. Você pode ficar de pé no seu lugar? Amor, pega a minha garra. Eu quero orar com vocês nessa noite. Aquela mulher, ela não parou. E você não pode parar. Deus me mostra alguns corações. Sabe quando o coração parece que vai ficando sem vida? Um coração com vida, ele é vermelho. Ele tem vida, um vermelho vivo. E Deus me mostra um coração com um vermelho meio que fosco, quase para o lado do roxo. E ele vai soprando fôlego de vida naquele coração. E aquele coração, ele vai esquentando de novo. E ele vai se tornando vivo de novo. Deus vai restabelecer a saúde espiritual de pessoas aqui nessa noite. Deus vai restabelecer os sonhos e projetos de pessoas aqui nessa noite. Nós estamos aqui não simplesmente para nos reunir de uma maneira formal. Nós estamos aqui para entoar um Deus vivo, um Deus que cuida das nossas vidas. E Ele está aqui neste lugar. Eu falei que enquanto eu falava, Deus ia mostrando para vocês coisas que vocês precisariam restaurar, sonhos que foram deixados para trás, projetos que foram deixados para trás. Eu quero que você resgate esses sonhos, que você pense nesse sonho agora, amém?
Você que não está tão bem espiritual quanto no início da sua caminhada cristã, eu quero que você coloque a sua mão no coração. Você que precisa restaurar talvez o seu casamento, seus projetos, enfim, se você precisa voltar ao lugar da esperança, eu quero que você feche seus olhos e curve a sua cabeça aí onde você está. Nós vamos orar, nós vamos ministrar, nós vamos orar, nós vamos fazer um momento de oração aqui. Você talvez esteja doente neste lugar, nós vamos abrir um momento aqui de oração por todos nós, amém? Você talvez esteja se sentindo angustiado, pensando em morte, pensando em coisas que não são boas para você. Nós vamos orar por você agora, nesse momento, enquanto os instrumentos tocam. Mas eu quero que você comece a gerar expectativa pelo que Deus vai fazer neste lugar, amém? Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Fale com Deus, baixinho mesmo em onde você está, comece a conversar com Ele. Espírito Santo de Deus, toma este lugar, Pai. Toma este lugar. O Senhor conhece as nossas vidas. Você que está aí na sua casa, eu quero falar para você, o Senhor vai te encontrar aí na sua casa, no seu lar, aonde você está. Não é porque você não está aqui no local físico que Deus não vai te encontrar. Então, onde você estiver, para o que você está fazendo, feche seus olhos. Nós estamos num culto, amém? Você está num culto na sua casa, no seu carro, onde você estiver. E a presença de Deus vai invadir este lugar, amém? Então, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, começa a encher este lugar, Pai. Começa a encher este lugar, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Começa a sentir o seu coração esquentando aí. Com a presença de Deus aqui. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Comece a orar. Aumenta um pouco mais a sua voz. Oh, Espírito Santo, vem sobre este lugar. Vem sobre este lugar, Pai. Até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás. Pai, nós colocamos a tua casa diante do Senhor, Pai. Começa a soprar aqui neste lugar. Possamos sentir a tua presença aqui. Possamos sentir a tua presença aqui neste lugar, Pai. Vem sobre nós em nome de Jesus Cristo, Pai. Sopra, sopra, sopra neste lugar, Pai. Começa a esquentar os nossos corações. Começa a esquentar os nossos corações. Começa a esquentar os nossos corações. Começa a clamar aí no seu lugar. Eu quero voltar a esse lugar da esperança. Eu quero voltar a esse lugar da esperança. Vem sobre nós, vem sobre os nossos corações. Aquece os nossos corações, Pai. Aquece os nossos corações. E os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanha por detrás e por diante. do teu lado. Em ti É por ti. Oh, Espírito Santo de Deus. de noite e de dia. Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar, sopra neste lugar, traz cura aqueles que precisam de cura, Senhor Deus, saúde emocional, Senhor Deus. Nós colocamos as finanças do teu povo, nós colocamos a saúde do teu povo, nós colocamos a nossa casa, os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, tudo diante do Senhor, tudo diante do Senhor. Restaura, Pai, o que precisa ser restaurado, Pai. Restaura. Amém. Amém. Cante isso, vai. Amém. Amém. Em nome de Jesus Cristo, que seja feito dessa forma. Amém. Vem, Senhor Deus. Toma a tua casa hoje, Pai. Espírito Santo de Deus, hoje traz cura, traz o seu bálsamo neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, eu quero colocar o teu povo diante de ti. Aquelas pessoas que precisam de paz, Senhor Deus, traz paz. Aquelas pessoas que precisam de cura, Pai, traz cura, nós te pedimos. Aquelas pessoas que precisam de saúde financeira nas suas empresas, Pai. Pessoas que estão percorrendo os seus sonhos,
dê um novo ânimo, Pai. Que possamos ser como aquela mulher sunamita que não parou, que não olhou para distrações, Pai, que utilizou de tudo que ela tinha para chegar até o milagre dela, que foi insistente, Pai. Nós queremos ser insistentes em buscar a Tua presença, em buscar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos pegar, Senhor Deus, a Tua bênção ao final disso tudo. Queremos pegar a Sua bênção ao final disso tudo. Nós precisamos de Ti, Pai. Eu coloco a Tua casa, esta casa diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, ao Senhor. Glória a Deus, mais forte aí que você puder.